Moreira, seja muito bem-vindo ao Café com Repertório. É uma alegria recebê-lo. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Vamos falar um pouco dos seus dois livros, em especial o mais recente, A Bem Amada, a história de Aimee de Herring. É assim que a gente pronuncia o nome dela. Muito bom. Para te apresentar rapidamente, um jornalista, como você diz, da velha guarda, né? Fora de redação já há uns 5, 6 anos. E passou por vários veículos, né? Você é do Sul de origem, veio para São Paulo, enfim, passou pela TV Globo, pela revista Época, pelo jornal Estado de São Paulo, pela Isto É. Gazeta Mercantil. Pela Gazeta Mercantil, claro. E agora aqui produzindo seus livros, né? 14 Camelos para o Ceará, que é uma história interessantíssima, e o mais recente desse ano, o livro sobre a bem amada Aimee de Herring, a última dama do Brasil. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre os 14 camelos para o Ceará, né? A primeira expedição científica brasileira. Que a gente comentava aqui meio em off, né, Delmo? Que história sensacional. Como é que você chegou nessa história? Eu cheguei nessa história fazendo uma pesquisa sobre a história das secas, uma reportagem que eu ia fazer no Nordeste. E daí eu vi, ela sempre aparecia, essa história, como uma piada, como mais uma daquelas coisas que deram errado, etc. No combate às secas, né? Aquelas coisas malucas que os governos inventaram para combater a seca e desviar dinheiro. Só que depois, quando eu me interessei, achei que a história era inusitada, etc. E depois comecei vendo que junto com ela tinha uma história muito séria, que era a história da primeira expedição científica brasileira, que termina sendo relatada como um fracasso, e é um fracasso que tem muito a ver com as nossas deficiências que existem até hoje em relação à ciência, à educação, aos interesses políticos, se imiscuindo nessas coisas da sociedade. E a história terminava mostrando muito o que a gente sempre faz quando a gente olha o século... Acho que a gente começa a ler século XIX, sobre o século XIX, ele sempre parece muito atual para a gente. Qualquer leitor brasileiro começa a ver, porque as questões estão ali. Quer dizer, ali estava se inventando um país. Sim. E ali estão as questões que não foram resolvidas no 19 que duram até hoje. Quer dizer, tem uma agenda do 19 que não venceu e continua atual hoje, né? Então, eu sempre acho que estudar um pouco o 19 é a gente entender melhor o Brasil. Né? Agora, Delmo, quando você fala a primeira expedição científica do Brasil, porque, na verdade, a gente teve até então uma série de expedições científicas sempre... Vindo estrangeiros. Sempre com estrangeiros, franceses. Eram missões estrangeiras. Eram missões estrangeiras. Que quem comandava eram cientistas estrangeiros e o resultado delas era levado para a Europa. Isso. Os naturalistas, né? Todos os grandes naturalistas que vieram. E junto com os grandes naturalistas que vieram, fizeram o retrato maravilhoso do Brasil, né? Passou por aqui Spix, Martius, né? Toda essa gente passou. Além deles, vinha muito aventureiro também em viagem por aqui, né? E quando voltava para a Europa, fazia uns relatos muito malucos, fantásticos. De vez em quando, por desconhecimento, você não tinha conhecimento suficiente para tratar dessa nova realidade que você via, e de vez em quando por puro sensacionalismo, mesmo, ou outros interesses. E o Império, o Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro e Dom Pedro II, que comandava praticamente ali, começam a dizer, pô, temos que montar uma de brasileiros, comandadas por brasileiros, para ajudar a gente a conhecer esse país. Um país que não se conhecia. Né? A expedição ela termina saindo em 1860, mais ou menos. Não tinha uma ideia de nação ainda bem estabelecida, e a corte não conhecia nada. Então era a maneira de conhecer um pouco mais o interior, etc. E aí temos o Gonçalves Dias, o nosso poeta Gonçalves Dias, Barão de Capanema, quer dizer, ele regimenta um pessoal muito interessante, né? Eu acho que além do caso que me interessou pelo caso em si, trazer camelos para... Aí os caras, além dessa expedição, eu acho que isso que faltou, né? Além da expedição científica, tinha um planejamento que o governo brasileiro estava tocando com a França, com a Sociedade de Aclimatação Francesa, que era de importar camelos da Argélia para cá, para fazer uma experiência de adaptação da espécie no Ceará. Se juntou as duas coisas, a importação dos camelos e a primeira expedição brasileira. As duas dão mais ou menos errado junto. Embora o resultado da expedição científica seja o melhor trabalho científico já feito até então no Brasil por brasileiros. Mas mesmo assim ela não chega a cumprir tudo que ela tinha prometido e tem os problemas vários ali.
que não Esse leva é um até o livro fim. de 2021. 2021. 2021. E esse ano você lança a Bem Amada, né? A história de Aimee de Hering, né? De Aimee de Hering. É a mesma pergunta para você, Delmo. Como é que você chega na figura? Porque, Ah, assim, o livro, né? E eu queria, de saída, ouvir isso de você. Claro, ele pode ser lido como uma biografia de um grande personagem, mas também como uma grande reportagem de um tipo de jornalismo que, infelizmente, não existe mais. Há uma pesquisa fabulosa aqui, o seu texto é muito saboroso, o livro é extremamente bem escrito, né? Delícia de ler, a gente não para, uma prosa fluida, muito né, convidativa para o leitor. É, de um jornalismo que, infelizmente, está à exceção, talvez, da revista Piauí, corrija-me se eu estiver enganado, que ainda tem alguma reportagem mais densa. Normalmente a gente vê muito, enfim, um tipo de jornalismo mais. Como é que foi fazer isso? Eu acho que tem isso do jornalismo. Primeiro, assim, que eu sempre fui na vida jornalista, que eu gosto de fazer. E eu era um tipo de jornalista daqueles que gostavam de olhar o texto, que achavam que a gente tinha que agradar o leitor, a gente tinha que arrumar um jeito de fazer o leitor ler a nossa reportagem até o final, etc. Um jornalismo de uma outra época, com outro tipo de demandas, né? E nesse sentido, eu acho que os dois livros, tanto o Camelos como ela, é uma grande reportagem e é uma reportagem histórica, porque assim, o que me interessa, eu estou indo sempre para o rodapé da história, Sim. né? Eu estou pegando, é o que me interessava fazer, é pegar um caso muito pouco conhecido, que a gente conheça, que um pouco difundido no Brasil, e que a partir dele a gente consiga fazer uma narrativa boa, contando uma história para as pessoas que vai mostrar uma realidade maior do que aquela retratada. Acho que o dos Camelos reflete muito a formação do Brasil e a Aimee, o que é esse século XX no mundo aqui. Né? E que as pessoas, quando forem ler, vão pensar assim, pô, como é que eu não conhecia essa história antes? Parece tão, né? Então, acho que os dois livros têm esse começo. E os dois são reportagem histórica, né? Que eu vou usando, acho, um instrumental da profissão que sempre tive. Agora, duas questões sobre isso. Quer dizer, como é que você chega nessa personagem, a Aimee, e assim, eu tenho uma curiosidade pessoal, eu posso dizer assim, né, de formação minha. Foram 2 anos de pesquisa, né? Quer dizer, como é que foi essa... Então, primeiro, como é que você chega nessa personagem? E segundo, como a pesquisa se desenvolveu? Quer dizer, quais materiais? Por que demorou 2 anos e não, digamos assim, o que você achou que agora está pronto? Assim, como é que foi esse caminho? Bom, primeiro como eu cheguei a ela, né? A Aimee era um personagem que me tinha chamado a minha atenção quando saíram. Eu tinha lido sobre ela no romance, no livro sobre o Chateau, que o Fernando Moraes fez. Ela já é citada bastante ali, mas não tinha chamado tanto a atenção. Quando sai os Diários do Getúlio, publicados pela neta dele, em 95, né, e que revela a existência da bem-amada, que é como o Getúlio falava de sua amante, ali eu fiquei fascinado, porque ela ainda era viva, em 95, ela morre em 2006. Ela não aceitou dar nenhuma entrevista. Eu conheço gente que foi tentar entrevistar ela. Quando ela deixava um repórter chegar perto, ela mentia descaradamente, sem qualquer constrangimento. Ela mentia, inventava histórias. Ela dizia: eu sou uma senhora, minha vida não interessa a ninguém. Eu acho que tinha muito aquela sensação de que eu não vou baratear minha vida, sabe? Então eu fui ficando assim, o personagem me chamava a atenção porque ela disse: pô, quem é essa mulher? Como é que é a história? Já a história do romance dela com Getúlio é uma coisa, né, bastante inusitada. A mulher namorou o presidente da República e manteve por mais de 50 anos esse segredo, no Rio de Janeiro. Claro. Namora o presidente da República no Rio de Janeiro. E casada com um homem que era diretamente ligado ao governo Getúlio Vargas. Era o chefe de gabinete de Getúlio, amigo de família, etc. Né? Um dos homens mais importantes, o homem que cria o nosso serviço público, um dos homens mais importantes do primeiro governo Getúlio. Cria a Fundação Getúlio Vargas? Cria a Fundação Getúlio Vargas, ele continua com Getúlio. Então, assim, ali aí foi o meu interesse com ela. Eu era um personagem que eu sempre estava assim. E um dia, conversando com um amigo, depois de ter publicado Os Camelos, eu estava começando uma outra pesquisa, com outro livro.
E daí, falando com eles, pô, mas tem algumas pessoas maltratadas na história. Aí começamos a pensar algum nome, a namorada ah, do Nabucco, Barral era chata. Nossa, a gente estava numa Eufrásia conversa. Teixeira Leite. Isso, mas chata, não dava um livro. Aí, no meio da conversa, eu disse, pô, e a Aimee? Disse, pô, Aimee. Aí eu disse, pô, deixa eu vou começar a dar uma pesquisada. Que a outra pesquisa não estava andando, eu ainda não tinha certeza se dava um livro a minha outra pesquisa. Aí, uns 2 meses eu trabalhei bem superficialmente em cima, disse, pô, essa mulher tem várias coisas que é impossível saber olhando na internet, etc. Ela realmente era um mistério. E eu disse, bom, vou contar a história dessa mulher, né? E acho que ela também vai contar a história de um tempo, né? Claro. De um tempo que nem a dos camelos contava a história de um tempo. E eu acho que daí que vem o interesse. Bom, depois como é que foi a pesquisa? Primeiro eu comecei a pesquisar jornais, revistas, lá fora e aqui, né? Aqui ela saía muito, era no Cruzeiro, então pegar todas as edições do Cruzeiro. E comecei a fazer bastante, a pesquisa começou muito pelo Getúlio, eu voltei a estudar o Getúlio direito, eu disse, que Getúlio que eu vou tratar? Claro. O Getúlio é aquele, para arrumar encrenca com a academia, então é um bom tema, né? Porque qual é o Getúlio que você está falando, Claro, né? claro. Então fui, estudei, retomei Getúlio, vi os diários dele, li tudo de novo, e daí foi aí que começou o livro a tomar mais. Primeiro, quanto ao Getúlio, eu cheguei à conclusão, não, eu estou tratando de um Getúlio. Ele começa a namorar a Aimee quando ele está preparando o Estado Novo. 6 meses antes do Estado Novo. E ele namora mais um ano depois do Estado Novo. Então, eu estou tratando do Getúlio ditador. O Getúlio do meu livro é o Getúlio malvado. Claro. Sabe? Claro. Os outros Getúlios, né, o que vem depois, eu até posso citar alguma coisa, mas Claro. o Getúlio que eu estou tratando mesmo, que é importante no meu livro, é o Getúlio namorado dela, que é o Getúlio malvado. É o Getúlio o tempo inteiro pensando em como é que eu vou fazer a ditadura. Essa é uma coisa engraçada, porque é um pouco, se a gente for olhar, é um pouco o mundo estava assim, né? Pós-Primeira Guerra, Sim. o mundo está todo desiludido com a democracia liberal, achando que só falta enterrar a democracia liberal, que ela morreu lá, né? Então, aspirações de um César, né, ou de coisa assim, estava na década eu acho o mundo hoje está com um jeitinho de 30 em algumas coisas. Claro. As diferenças são imensas. Claro. Mas essa coisa da volta a um pensamento autoritário, de como está um jeitão de 30, sabe? Sim. De novo aqui. Então o Getúlio via um pouco isso. E como a Aimee vai para fora, ela também pega a situação lá. Quer dizer, é o mesmo mundo. Bom, depois de Getúlio, e aí eu comecei nas revistas, até que eu consegui uma entrada com a família da Aimee. Eu consegui descobrir o que restava da família dela aqui, consegui ganhar confiança, pessoas maravilhosas que me ajudaram, que também tinham essa vontade. Essa mulher teve uma vida muito maluca para ninguém saber, Claro. né? Um pouco da família, mesmo dos amigos. Os amigos tinham uma certa dificuldade de falar sobre ela, parecia que está sendo indiscreto, mas no fundo todos tinham muita vontade de mostrar esse personagem, Claro. que é um personagem que viveu praticamente o século XX inteiro. Ela nasceu em 1908. Há uma polêmica. E viveu, né? até 2006. Então ela viveu o século XX inteiro, Claro. no topo do topo do topo. Porque ela sai do Brasil, depois do caso com Getúlio, e casa com um milionário americano. Ela sai do Brasil em 1930 38. 1938. Vai para Paris. Vai para Paris, onde a irmã dela Morava. já estava morando, casada com um lord. Isso. Um lord irlandês. E daí ela entra nesse circuito já. Ela fica amiga da Coco Chanel, namora um ex-namorado da Coco Chanel. Tem muita história sobre esse período dela, né? Tinha histórias que se o Getúlio deu dinheiro para ela ir. Tem que pensar o seguinte, ela era casada com um homem de uma família muito rica. O Simões Lopes era muito rico, né? Então ela já tinha... Ela sempre negou que o Getúlio tivesse ajudado. Eu acho até provável que ele tenha ajudado alguma coisa. Mas lá a base mesmo dela é que ela tinha uma irmã casada com um lord irlandês, Claro. dono de não sei quantos castelos, e que circulava na alta roda, né? Nessa alta burguesia, que misturava os ricos e os nobres. Uma certa aristocracia. Essa aristocracia. Também, né? Essa aristocracia. Né? Ele já participava disso. Então a entrada dela é muito por aí. Ela
ela chega a vir irmã a esse meio, ela é muito inteligente, ela é belíssima, ela... Muito elegante, muito né? elegante, linda, assim, extremamente linda, Refinada, sedutora, né? Uma mulher refinada, refinada, sedutora. sedutora. É uma coisa engraçada, eu falei com gente que conheceu ela depois dos 80. E quando os caras vão falar, eles falam, não, era uma mulher, sabe, todo mundo fala do jeito que ela era assim, sedutora, atraente. E ela sabia usar isso. Né? Ah, tinha muito senso estético, ela entendia muito de moda. Dá para contar a evolução da moda do século XX pelo, Pelo pelo, guarda-roupa pelo da guarda-roupa da Aimee. Né? Tem uma coleção de vestidos dela que ficou no FIT, em Nova York, no Museu do FIT, de 800 e poucas peças. dela. Dela. 800 e poucas 800 e poucas peças dela. dela. Ela doou por FIT e tem uma coleção do FIT. Aí tem Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Coco Chanel, Balenciaga, Balenciaga, Christian Dior. ela foi amiga de todos Amiga de eles, todos né? esses. Ela começa muito amiga. Ela, quando vai para esse bar, o baile do Bal de Cirque, que é o último baile de Paris antes da ocupação alemã, que ela chega um ano depois de ter ido para Paris. Que é 1939. 1939, né? julho de 39. Ela entra nesse baile com um vestido branco, lindíssimo, chamando atenção, que era de um jovem costureiro que ainda trabalhava numa maison que não era dele, era o Christian Dior. É do Christian Então, Dior. ela começa com o Christian Dior, apresentando quase o Christian Dior. Ela fica muito amiga, ela era muito amiga da Coco Chanel. Tem inclusive umas histórias que elas namoraram, eu acho que não faz sentido. Tem várias histórias da Aimee que eu terminei tirando, porque tem. Porque acho que é lenda, sabe? Tem uma. Se você começar a procurar na internet, vai aparecer gente, um amigo dela, falando que ela foi espiã por Getúlio. Que ela não faz nenhum sentido. O Getúlio não precisava de espião em 39 ali. Né? Não estava jogando nenhum jogo ali, precisando do espião. Ou de que ela levou uma vida meio, digamos, vulgar na chegada a Paris. É pouco provável também. A irmã dela está casada com um baita de um nobre. Ela não tinha problema de sobrevivência. Né? Ela já chega ali bem colocada. E tinha uma habilidade social absurda. Desenvolve isso tudo. Quando estoura a guerra... Essa expressão a gente vai retomar depois, que eu acho muito bacana, que o seu livro fala muito. A habilidade social, o traquejo, a tarimba, como se dizia antigamente, ela era uma espécie de rainha dessa habilidade. Mas a gente volta a isso já. Delma. Aí ela... Quando estoura a guerra, ela foge para Nova York, já era amiga de ricaço, Nova York, ela era amiga dos Kennedy, ela era amiga da mãe dos Kennedy, ela era muito amiga do Joe Jr., que morre na guerra. Também tem uma história de que ela teria namorado o Joe Jr., as idades não batem. Tá. Porque daí começa a botar tudo em cima de alguém que não... E ela casa daí com um herdeiro da maior loja de... É a rede Wanamaker, que inventa a loja de departamento. A primeira loja de departamento dos Estados Unidos é uma Wanamaker na Filadélfia. E era uma coisa grande, que depois vira Sears, eu não sei o quê. E ela casa com um herdeiro disso tudo, a mãe dele já era casada com outro cara, um financista, era gente muito dinheiro. Né? E a partir do casamento dele, ela começa uma outra vida com ele, que ela tinha 4 endereços. Ela morava em Paris, Biarritz, Palm Beach ou Nova York, conforme a estação do ano. Conforme a estação do ano, ela ia para cada um desses lugares. E todos esses lugares, assim, Nova York era uma casa de 8 andares, na 91, quase com a quinta. Era uma townhouse, na verdade. Em Paris era um apartamentaço alugado. Em Biarritz era uma casa? Em Biarritz é um palácio. Palácio, né? E em Palm Beach também, é um palácio, uma casa do lado da casa dos Kennedy. As casas imensas, na Ocean Drive, ali na frente. E ela tem essa vida com o Rodman de Herring, que é esse. Eu acho que depois de uns 10 anos, mais ou menos, de casado, eles começam a levar vidas separadas. Eles seguem amigos, mas claramente levando uma vida... Ele com as namoradas que tinha, ele leva uma vida muito mais para a Espanha, que ele tinha as origens espanholas, e ela começa a ir... A primeira vez que ela aparece publicamente sem ele é num grande baile pós-guerra, no primeiro grande baile pós-guerra, que é um baile em Veneza, dado pelo Bestegui, que era um mexicano, uma família mexicana francesa, de magnatas da prata. Isso. E que ele comprou um palácio em Veneza e dá um baile, que é uma coisa
maluca. A fantasia, inclusive. É, todos né? chegam fantasiados com roupas antigas, chegando de gondolas, etc. E nesse baile, é um primeiro grande baile público, ela vai sem marido e paquera claramente, assim, para tirar bastante, era o Orson Welles. Imagina. Ela e Orson Welles tem uma paquera que todo mundo fotografa. Nesse baile. E que no livro você traz uma fotografia dele olhando para ela, que é um olhar completamente Babando. siderado, né? Ele babando por ela. Essa foto eu achei... O Delmo, tem uma passagem muito, muito bacana que eu li, inclusive, em aula, essa passagem, nos agradecimentos do seu livro, né, que é uma página aí, um terço, muito bonito, muito delicado, como o seu texto, né? Muito respeitoso, acima de tudo. Você trata de temas, como você está relatando, às vezes poderiam ser espinhosos, poderia migrar para um certo sensacionalismo barato, você evita isso o tempo Eu tive inteiro. cuidado de não fazer assim, as verdades sobre a amante de Getúlio. Sabe? Eu acho que ela conta uma história maior que ela. É, isso. Embora a história seja ótima. Ótimas, mas uma elegância que a gente pode colocar no seu texto, porque a Aimee é uma figura muito discreta e você respeita essa descrição, traduzindo essa descrição também no seu texto. Eu nunca mais trato da idade dela, você vê. Sim. Ela odiava tratar e eu não E você respeita isso, né? Você respeita. Mas há uma passagem aqui, logo no segundo parágrafo, muito interessante, você agradece. Eu vou permitir aqui ler. Pela mostra que tive, a Aimee sabia distinguir muito bem os indivíduos dessa categoria. Gente interessante, que ela gostava. Foi inestimável a ajuda de entrevistados como Maria Inês Barbosa, que além de compartilhar lembranças e uma notável agenda, e aqui chega no ponto, decifrou para mim códigos e costumes de um mundo que nunca frequentei. Afora a honestidade de uma colocação dessa, que eu acho raras as pessoas, se me permite o elogio, teriam o dispositivo ético de se colocar dessa maneira, mas com tanta propriedade. E eu achei isso tão bonito, porque você, mas por outro lado, você entendeu esses códigos, esse território simbólico no qual ela se movia. Essa é uma coisa que eu brincava isso muito com a Maria Inês e com outras pessoas, também que eu entrevistei. Quer dizer, eu não entendo de rico. Não sei como é que é o mundo de rico, vou brincar com eles. Eu dizia para a Maria Inês, você tem que traduzir rico para mim. Tem algumas coisas que vocês prestam atenção que eu não faço a menor ideia, porque eu presto atenção nisso. Eu acho uma bobagem sem tamanho, de vez em quando, mas noto para vocês, né? Então eu tive muito isso, assim, de tentar entender esse mundo. Eu acho que isso era fundamental para poder retratar. Eu tinha que entender qual é a lógica dele, né? O que é bacana dele, né? Que nem moda. De moda, eu sei de moda, claro, de orelhada. Não é exatamente o seu de objeto. Moda com orelhada, como qualquer um sabe. Claro, esses nomes assim, mas tu consegue diferenciar um Dior de um Balenciaga? Eu não tenho a menor ideia. Eu fui estudar até para saber como é que se vê. Hoje eu sei até diferenciar, mas daí eu fui estudar a história da moda, que também é uma coisa que pega-se junto com o livro, né? Ela também vai refletindo um tempo, a moda, que é um tempo de política, que é um tempo de... Claro. Digamos, qual é o ânimo, qual é o espírito do tempo, né? Exatamente. A moda vai refletindo isso também. Mas eu queria voltar a essa questão, Delmo, porque você, quer dizer, seria muito fácil, você, bom, eu não pertenço a esse mundo, eu vou fazer um livro, quer dizer, nem o personagem não me interessaria, claro, como alguém que pertence a esse mundo, mas não, você fez um desafio, você se colocou um desafio muito, eu preciso entender, isso é muito bonito, né? Eu sempre digo, o conhecimento precisa de humildade. Né? É importante a gente ter humildade na relação com o conhecimento. E você topa essa parada, né? Quer dizer, deixa eu entender esse território simbólico no qual ela se movia, né? Os signos, os códigos, porque uma coisa é você e outra coisa é ter familiaridade com certo mundo. Isso é uma coisa de um jornalismo que eu também... Que era um jornalismo que você fala que não existe mais. Pode existir alguma coisa, mas é o jornalismo que eu aprendi. É o jornalismo que eu aprendi. A gente podia fazer... A gente quer... Profissionalmente, podia trabalhar numa revista para surfista ou na Gazeta Mercantil. Claro. Tinha que entender qual é o teu público, etc. Claro. Daí tem uma coisa, Jair, que eu acho que é assim, a gente começa escrevendo para a gente mesmo, né? Para quem você escreve? Primeiro eu escrevo para mim. Aí, e eu já fazia isso como jornalista, assim. Se eu fosse do mundo do surf, eu nunca trabalhei em revista de surf, mas se eu fosse do mundo do surf, eu gostaria de escrever para um leitor de surf que fosse mais ou menos assim, parecido comigo, né? Ou das outras coisas vai fazendo o mesmo, mas em tudo isso tem uma coisa fundamental, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou falando, né? Eu tenho que entender, porque quanto mais entender,
eu vou descobrir mais coisas, né? E coisas que eu não dava nem bola, você vai descobrir pequenas relações que te interessavam. Então, e nesse sentido, Delmo, o personagem foi te fascinando, né, mesmo, né? Eu vejo que a Aimee acabou exercendo um fascínio sobre o próprio autor, né? Ela vai ganhando um estatuto... É porque eu fui entendendo ela, né? E ao mesmo tempo que eu também vou me distanciando um pouco dela, na medida que vou entendendo, porque e ela vai virando daí também personagem, porque é muito diferente. As relações pessoais dela não são o tipo de relações que eu cultivo. Você vai vendo que para exercer o papel que ela exerceu, ela também teve que entender isso. Claro. Né? Ela foi entendendo esse mundo. Mas, assim, é um mundo que se foi, né, Delmo? Se foi. Esse mundo, Não, esse Grand Monde que a Aimee pertenceu, eu me lembro que você coloca no seu livro que ela quando faleceu, ganhou um obituário do jornal New York Times de 2 colunas, né? E não saiu uma nota na imprensa brasileira. E o New York Times anuncia a morte dela como sendo a última grande dama. Eles botam claramente a última grande dama da Era de Ouro. Da Era de Ouro. Que daí é mais específico ainda, né? Sim, de um porque período, é mesmo, né? que é aquele período, que é um período pós-guerra e que o mundo entra numa época de desenvolvimento que nunca tinha visto. Né? Um ano de fartura, etc. Né? E um glamour, né? E um glamour que vem mundo, né? Um certo estilo, uma certa Que elegância. você tentando replicar ainda aí uma aristocracia que também já não existia mais. Sem dúvida. Né? Você vai num resto de aristocracia que esse mundo ainda reflete, sendo moderno, pós-guerra, etc. Né? Essa coisa acaba. Né? Se a gente for olhar, as últimas 3 décadas do século XX não estava mais para uma aristocracia se exibir publicamente, uma aristocracia selecionada por pedigree, né? Não por qualquer outro talento. Se exibir daquele jeito, né? Todo mundo cobrir, todo mundo ir atrás, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. O mundo não estava para isso. Tinha sequestro de rico, tinha revoluções, tinha atentados. Os anos 60, os anos 70, rock and roll. Eu estou falando de 70 até 2000, né? Sim. Começa um outro mundo que é totalmente diferente, que não é um mundo exibido daquele jeito, né? E eles começam a ter, daí a coisa fica mais escondida, né? As festas começam a ser coisas mais íntimas, mais fechadas, né? Agora, é interessante isso. Tem um jornalista, a gente conversava isso também aqui fora do lado, do jornal Opção, Euler, de França, Belém, se refere ao seu livro de uma maneira muito interessante, dizendo que a obra de Delmo é uma sociologia da beleza, né, de um mundo dos muito ricos, né, que eu acho uma colocação muito interessante. E ele diz, há uma delicadeza proustiana na narrativa do livro. De fato, porque assim, há uma aula de bom gosto aqui, permanente, né? Que era uma questão para ele. Era uma questão para eles. Ela era uma questão para ela. Né? Era uma questão para ela. E isso é uma coisa que, assim, ela foi pintada por Portinari, né? Foi muito importante. É muito fácil ser preconceituoso com isso. Exatamente. Né? O que eu penso de como é que se relaciona, como é que tem que se relacionar com o mundo, não tem nada a ver com isso. Né? Então, eu podia ver isso de uma forma totalmente preconceituosa. Né? Eu quis mostrar como é que funcionava, como é que ela ia. Eu jamais esqueço de que eles estão descolados do mundo. Né? Eu, quando falo da história dos grandes bailes, eu trato os grandes bailes como um objeto antropológico. Que a civilização faz isso, ela marca alguns períodos dela por esses grandes bailes. Eu trato disso assim, eu estou lendo isso. Mas eu nunca acho que isso é a expressão genuína de um tempo. Né? Isso é a expressão da aristocracia, etc. Né? Mas eu queria tratar disso primeiro, sem ser deslumbrado. Eu não queria, porque eu nunca participei disso, olhar isso com olhos de deslumbre. Eu não tenho. Não é o tipo de sensação que vai me provocar. Né? Eu até tinha que cuidar mais da outra percepção inicial que eu teria, que seria de desprezo. Né? Pela minha formação, pelas coisas que eu acredito. Pelas opções de vida que você teve. Né? Claro. Então eu tive que lutar. Tem que domar o desprezo. Muito mais domar o desprezo do que qualquer outra coisa. Né? E daí, se você olhar isso como história, né? Eu estou olhando isso aqui, eu acho que conta uma história. Eu acho que ele conta uma história de um tempo. De um tempo. Que era o que eu queria fazer. Mas de uma maneira boa de ler, agradável de ler, e contando desses códigos, que são sempre interessantes. Um pouco de como é que viviam os ricos. Tem uma certa
eu admito que tem um pouco disso, né? Que as pessoas têm uma certa curiosidade, né? Por isso que compram essas revistas, saber como é que rico se diverte, né? Caras, por Cara, exemplo, essas coisas, né? E ver tantas como é que outras rico coisas. se diverte, né? Então, mas não era, apesar de tudo, a Aimee era de uma discrição absoluta, sobretudo com a vida dela, Uhum. né? Há passagens muito interessantes que você relata aqui no livro, que ela não falava dessas coisas, né? Ela namorou muito, ela namorou quem quis, ela era sedutora e era irresistível, pelo que todo mundo fala. Uma mulher belíssima, né? Belíssima, absolutamente E bela. elegante. E elegante. E interessante. Interessante. Esse nosso ser interessante, eu vi várias pessoas falando, ela treinava isso. Ela ia te encontrar numa coisa, ela estudava você antes. Sabe? Principalmente, que perguntas farei? É mesmo. Que perguntas farei nessa conversa? Esse era um tema para ela, essas coisas. Ela E ela era craque nisso. Ela se preparava. Se preparava, ela era craque nisso. Que Ela perguntas? adorava essa vida, né? Adorava essa vida, fútil. E é uma coisa engraçada, porque ela nunca escreveu nada, nunca deu uma entrevista. As entrevistas que ela dava, ela mentia. Mentia com a cara de pau. Agora, você diz uma coisa muito interessante, Delmo, de que era um mundo no qual esses bailes, essas grandes festas, era um mundo no qual essas coisas conviviam meio que ao mesmo tempo, né? O baile, ele era uma diversão, mas também um evento diplomático. Isso e é o fundamental. também um É que o evento baile, ele não era só um baile. Exatamente. Né? Por que esses bailes eram importantes quando eu boto ele na história da civilização? Porque eles não eram só um jogo de baile. Era ali que a alta elite jogava o seu jogo. Sim. Política e econômica. Sim. Né? Negócios. Ali que tu fazia negócios, ali que tu fazia acordos. Né? O último baile de Paris, antes da invasão alemã, estão no baile, participando do baile, o ministro de Relações Exteriores da França, o embaixador dos Estados Unidos, que é o Bullitt, que era um carcaço, o embaixador da Inglaterra e o embaixador da Alemanha, Sim. junto com... Esses caras estavam na mesma mesa. Sim. Né? Ali, vésperas da Segunda Guerra. Claro. Né? Tava junto, sei eu, Os Rothschilds, por os exemplo, Rothschild né? estavam ali, certamente fazendo negócio. Sim. Certamente fazendo negócio. Estava junto o príncipe Paulo da Iugoslávia, que levou a grana do país para a Inglaterra. E os chefões de Hollywood. Claro. Essas coisas se davam juntas. Aquilo não era só uma exibição, que é o que. Quando a gente olha o último desses grandes bailes que eu trato, que é o Black and White do Truman Capote, ali já é exibição. Em 1966. 66. Né? Ali já começa uma coisa que era muito mais exibição. É o fim de um tempo E ao mesmo tempo tempo o começo de um outro tempo, né? Que tem um pedaço ali que já é exibição. Claro. Já é pura. Eu peguei os jornais da época, a principal notícia era Frank Sinatra e Mia Farrow. Sim. Não era nenhum dos ricos que estavam ali fazendo negócio. Já era uma celebridade. Já era celebridade, assim, né? já tinha aquilo, né? Já era uma celebridade. Era um outro mundo. O Truman convidava até ele convidava as pessoas que ele achava interessante. Foram 480 convidados, né? E ele tinha uma fascinação por esse jet set, né? Sim, as swans dele. Né? Já tá, as Cisnes, né? Como ele chamava, né? As swans dele. Exatamente, o Truman Capote. E, Mas é interessante isso, né, Delmo? Quer dizer, é um acontecimento que não é só de diversão. Ele é um encontro diplomático de negócios, acordos, aberturas de caminhos, contatos com pessoas são importantes você ter um contato. E você vê, o mundo não caminha mais por aí. Não, né? não. As corporações não trabalham mais por aí. Sim. As corporações não trabalham mais do chefão dela se encontrar no baile com o chefão da outra corporação. Não é assim. O mundo funciona de outro jeito. Né? Exatamente. Pode ser que ele se encontre até num cruzeiro, né? no barco dele, mas não é essa coisa pública, é outro mundo. É outro mundo. Agora, o embaixador... Agora, se perdeu com isso, uma coisa que esse mundo dela trazia, que era essa coisa, que era uma coisa quase... Tinha uma ética, que era assim, você gostava de artes, você sabia ver artes, você prestigiava a cultura, você prestigiava... Sabe, tinha uma... Né, a história do bom gosto, né, a celebração da beleza, era tudo pro belo. Né, era aquela celebração do belo e da perfeição. Né? Exatamente. Isso trazia uma graça. Porque ela teve uma importância muito grande no relacionamento com Assis Chateaubriand, com o Chateau, na formação do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, né? E ela esteve com ele, com o Chateau, na coroação da rainha. Ela namora o Chateau, né? Elizabeth II. Ela namora o Chateau e ajuda o Chateau quando ele... Ela já conhecia o Chateau da época do Getúlio, né? Que o Chateau sempre esteve ali por perto, né?
E ela começa a ajudar o Chateau e o Bard a descobrir quadros que estavam lá a preço de banana. Logo depois da guerra, ela descobre, por exemplo, aquele Mantenha, de São Jerônimo, que está aqui no máximo, Sim. estava na mão do príncipe Paulo da Iugoslávia, que estava voltando de exílio, quebrado, sem grana. E ela avisa o Chateau e o Bard, diz, ó, tem quadro bom ali, com isso eles vão lá e compram, né? E é engraçado que ela participa de tudo isso e tentaram me vender um pouco a ideia de que ela era também que ela tinha um grande conhecimento sobre artes. Não é verdade. A gente vê que não é verdade, assim, ela ajudou ele a comprar todas essas obras maravilhosas, mas se for lá na casa dela, em Nova York, ou na casa de Palm Beach, todos os quadros lá eram tudo do século XIX e XVIII. Tá. Sabe? Ela tinha um gosto totalmente antigo. Ela não comprou nenhum desses grandes quadros que estavam disponíveis depois da guerra para ela. Ela gostava de coisas que. Aí ela é muito parecida com a aristocracia, com a elite americana do começo do século XX. Ela quer se espelhar numa coisa que é a França do XIX. Sim, né? exatamente. Que é o modelo grande modelo. Que é o grande modelo. Que é o grande modelo. Né? E daí você vê isso na decoração. A decoração da casa dela, essa em Nova York, eu fui ver isso porque ela foi a leilão. Então eu pude pegar os objetos, estudar os objetos que estavam na casa, etc. 8 andares, uma coisa. Foi imensa. vendida por 32 milhões, 34 milhões de dólares. Uma coisa impressionante. Né? E eu fui olhando ali, peça por peça, você vai olhando, e você vê um pouco essa história desse gosto. Assim, o gosto dela é antigo. Né? E é muito parecido com o americano. Que na Europa já estão sendo diferentes, mas o americano rico no começo, as decorações são daquele tipo, a decoração. Né? Outra coisa que eu tive que estudar foi isso um pouco. Delmo, e aí Marinês Barbosa deve ter te ajudado bastante, porque ela tem um livro belíssimo sobre a história da decoração, né? A Marinês foi livro belíssimo, ótimo, né? Agora, tem uma figura muito importante nessa história toda, que é a figura da Aparecida, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Quem foi essa figura? Aparecida é o seguinte, a Aimee, o tempo inteiro ela pegava empregadas brasileiras. Tem um embaixador que diz que a vida dela era tribalmente brasileira. Né? Ela pegava com as amigas, com a irmã, que morava no Rio, e com as amigas aqui, ela pegava funcionários atestados das casas de rico do Rio de Janeiro e levava para lá. Então ela teve primeiro uma empregada que ficou mais de 20 anos com ela, que era chefe dos empregados delas, que era a Lídia. E que ela cuidava dela, e era cuidadosa de tudo, não deixava ninguém entrar. Uma etc. governanta. Uma governanta brava, etc. E daí, quando ela já está, os últimos 7 anos de vida dela, eles resolvem contratar mais uma outra empregada, que não estava parando ninguém em casa, para ajudar a Lídia. Porque a Lídia não tinha nem força física para fazer isso. E eles contratam a Aparecida. A Aparecida ela trabalhava numa família rica do Rio de Janeiro, começou a trabalhar com 14 anos, tinha trabalhado até os 40 e poucos ela trabalhou, e ela foi criada junto com essa família. Ela ajudou a criar os filhos da patroa, e a patroa adorava, ela tratava ela como amiga, e a patroa pagava para os filhos da Aparecida escola de inglês, boa escola no Rio, né? E ela foi criada junto com a família. A patroa morre, e ela resolve, não sabia ainda o que fazer, e achou que ia tirar um tempo. Ela tinha construído uma casa em São Gonçalo, perto de uma casa bacana, o patrão tinha ajudado ela a construir, uma casa boa. E ela pensou em parar um tempo. E daí uma das amigas da Aimee, parente da Aimee, que conhecia ela, faz uma proposta para ela ir para cuidar da Aimee. Era uma baita grana, era na época equivalente a 20 salários mínimos que ia ganhar. Trabalhava pra cacete. E a Aparecida foi para lá. E a Aparecida é uma mulher profundamente inteligente. Ela é inteligente, uma pessoa que tem... Sabe aquelas pessoas que você olha assim, com maturidade para entender o que passou na vida? Você imagina o seguinte, uma mulher sai de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, vira 7 anos da vida dela, mais um pouco, depois a filha continua trabalhando com ela, 10 anos da vida dela, morando nesses palácios, frequentando castelos, recebendo... Que vive essa vida, ela vive durante 10 anos, e isso não pirar a cabeça de alguém. Né? Ela volta, ela continua a mesma pessoa. Eu consegui fazer o que eu queria. Eduquei meus filhos,
conseguir o dinheiro que eu queria para educar meus filhos, terminar minha casa, blá, blá. E ela é em paz com a vida dela. Isso eu tive Não muito se cuidado. deslumbrou. Não se deslumbrou e também não ficou só na posição de ressentida. Claro, Sabe? claro. É assim, ela pôde entender o que ela achou. Eu procurei também aí não fazer o que ela achou importante para a vida dela, e ela achou que, sabe, que ali foi jogo, tudo ali, jogo jogado para ela. Eu fiz uma coisa que eu precisava, etc. E ela se tornou amiga da Aimee. Essa é uma coisa que eu tive muito cuidado de tratar com a Aparecida, porque uma hora eu quis até ver, mas a Aparecida tem essa coisa de se entender como uma empregada, essa origem escravocrata que a gente tem da doméstica no Brasil. Claro. Eu queria ver como é que batia isso na cabeça dela. E um dia ela me falou uma frase que eu achei que trazia isso. Ela usou assim, perguntei para ela, mas a Aimee nunca dava bronca em vocês? Ela disse assim, se faltava, a única bronca que eu tomava, assim, se faltava chá de, que ela gostava de chá de, esqueci o que era, se faltava o chá de não sei o que lá, depois das refeições, daí a gente tomava, daí a gente ia pro tronco. Ela falou, ir pro tronco, eu fiquei assim, será que ela, de onde é que vem, né? E daí fui em conversas separadas, assim, tentando ouvir isso, mas ela falou que a Aimee não gostava que ela aprendesse a língua. E ela disse, eu descobri aqui na internet esse tempo, assim, quando a favela aprende a ler, a Casa Grande pira. Uma boa frase. Uma boa frase, que ela leu na internet. Aí eu pensei, vou atrás dela de como é que isso batia para ela lá. Claro. E daí eu vi o seguinte, não, ela usou aquela primeira expressão, a gente ia para o tronco, ela usou como nós dois teríamos usado na conversa. Tá. Sabe? Era zero. Tá. E o resto, ela me trouxe no fim assim, ela acha que ela e a Aimee eram vítimas de um tempo. Olha que Sabe? interessante. Não, mas a vida era assim, sabe? Sabe esse tipo de posição que a pessoa tem? Não, eu entendo que a vida era assim, ela foi criada daquele jeito, eu fui criada desse, eu também não sabia fazer diferente, né? Mas olhou isso sabe, com uma superioridade, quase olhando isso, mantendo uma dignidade. Claro. Eu adorei, a gente ficou amigo, é a pessoa que eu acho que eu mais entrevistei, depois do fim, ela sabia tudo, e depois até porque eu achava uma delícia conversar com ela, porque, não sei a mulher está lá no meio das baronesas, com a baronesa d'Arcot, e a não sei o que lá, e você pergunta, mas você tinha saudade de quê? Do Martim da Vila, né? Aí esse tipo de coisa, né? Que ela gostava do Martim da Vila. Isso é maravilhosa, Aparecida. Aparecida é sábia, sabe? Virou bem, uma mulher sábia. E conviveram muitos anos, né? Conviveram com a Aimee 7 anos, dando banho, os últimos anos de vida da Aimee. Claro. Né? Muito próximos. Muito próximo. Agora, para a gente baixar os trens de pouso, Delma, a Aimee teve uma filha, né? Teve uma filha. Viva, mora na Espanha, e que é uma espécie de mecenas do flamenco, da cultura do flamenco, né? A filha dela é conhecida hoje na Espanha como a mecenas do Flamengo. A mecenas do Flamengo. O ressurgimento do Flamengo deve muito à filha da Aimee. Já com uma idade mais avançada. Já com a idade dela, deve estar com 80. Mas filha de um outro relacionamento da Aimee. Não, filha do Rod de Herring. Do Rodman, né? Do Rodman de Herring. Tá. Que mora na Espanha. Ele não. Ela sim. Sim. As origens do Rodman, as origens do pai dele, a mãe dele era um Wanamaker, da rede de lojas de varejo. O pai dele era um nobre espanhol, com o sobrenome de Herring. E ele gostava muito, o marido da Aimee, gostava muito dessa Espanha. Né? Tá. Ele morava em Biarritz, principalmente, ele adorava, estava sempre do lado de lá, e ele adorava o Flamengo. Ele começou, ele se dedicava ao flamenco, a touradas, ele se dedicou à cultura espanhola há muito tempo. E daí ele levava a filha pequenininha para ver shows de flamenco. Então ela foi se apaixonando por esse mundo. Ela era muito mais ligada ao pai do que à mãe. Ela e a mãe tinham uma relação horrorosa, a Aimee e ela tinham uma relação péssima, as duas. Ela não gostava dessa vida frufru que a Aimee levava, ela não gostava de festa, ela gostava das coisas de cultura do pai, etc. E ela foi entrando nesse mundo do flamenco. Aí, como estudante, ela foi estudar um ano em Madrid, quando ela estava morando em Nova York, ainda com o pai e a mãe, e lá ela se encanta definitivamente, pensando, no futuro eu vou querer fazer alguma coisa relacionada a isso. Quando ela recebe uma herança grande, ela compra uma fazenda em Granada e começa a fazer uma vida lá. Criar cavalos, enorme numa fazenda, eles eram riquíssimos, e ela começa a exercitar mais ela começa a acompanhar
logo depois da morte do Franco, estavam voltando muitos festivais do flamenco que ficaram reprimidos durante muito tempo no franquismo, né? E ela está participando disso. E daí, num desses festivais, ela pega que é um cara, um cantor, que é um dos grandes nomes do Flamengo. Ele está tentando produzir um disco e está com dificuldade, já tinha produzido vários discos. E ela diz, eu vou bancar esse teu disco. E daí ela abre uma nova coisa na vida dela, que ela produz discos, ela chegou a produzir discos de Flamengo, shows de Flamengo. E daí ela termina abrindo uma escola do Flamengo, que nunca tinha tido escola de Flamengo na Espanha. Porque tu consegue ensinar a guitarra, mas como é que tu ensina o canto? Sim. O canto é alguém mostrando a sua personalidade. É a relação mestre-aprendiz, né? Eu mostrando a minha personalidade. Isso. Né? Era diferente botar isso numa escola. E eles resolvem fazer uma escola, ela com dois desses que ela tinha ajudado, desses cantores que ela tinha ajudado a fazer disco, e daí vários, os principais nomes do Flamengo, ela reúne e faz uma escola em Granada, e já formou 8.000 pessoas. Bacana. É uma escola maravilhosa, sem nenhum dinheiro do governo. A pessoa estuda 3 anos para ganhar o título de artista do Flamengo. A maioria dos alunos participantes não são espanhóis. Tem americano, holandês, japonês, tudo aprendendo com uma linha, tudo aprendendo flamenco, tocando guitarra, dançando daquele jeito. E depois que pegou essa coisa do jazz também se apropriar de alguma coisa do Flamengo, então isso virou mais fascinante ainda, né? E a escola, ela virou uma grande dama, a filha da Aimee, virou uma grande dama, ao contrário da mãe, não pelo lado da celebridade, mas pelo lado da cultura. Ela não quis falar comigo. Eu tentei falar com a Cristina, ela chegou a falar comigo, e tinha combinado de fazer uma grande entrevista, etc., que ela nunca marcou. E daí a família me falava, ela vai ter dificuldades, ela não estava com vontade. Claro. Eu disse, para mim não era tão importante, porque a Cristina, depois que ela virou uma pessoa importante na Espanha, ela deu várias entrevistas sobre a vida dela, para a TV, para não sei o que lá. Então as informações eu tinha, né? Seria mais dar uma cor, mas eu respeitei isso. Para a gente finalizar, Adelmo, gosto de gente interessante, um olhar sobre a beleza, um olhar sobre o respeito, as relações humanas um pouco mais cuidadas, a busca de uma estética de vida. Um mundo que desapareceu, Adelmo? Desapareceu. O que veio no lugar? O que veio é uma brutalidade. É uma brutalidade. E a vulgaridade. E a vulgaridade. É a vulgaridade. O mundo virou uma coisa vulgar, né? Vulgar. Parabéns. E agora extremamente chata. Né? Extremamente esses últimos anos, essa última virada conservadora que o mundo está dando, é uma coisa... de brutalidade. De brutalidade. Conservadorismo com marcas de brutalidade. Delmo, parabéns pelo livro. Muito obrigado pelo convite. Muito legal, muito bacana, uma leitura deliciosa. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Ficou honrado de ter vindo aqui. Imagina. Tá?